Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida, nossa devocional diária, nosso tempo de buscar o Senhor. Uma das ideias quando a gente começou esse programa é levar o povo de Deus a entender a importância da hora devocional, aquele tempinho que a gente passa ouvindo a mensagem do Senhor através da leitura da palavra. E diariamente eu tenho feito esse programa, onde eu leio um texto e compartilho o que Deus tem revelado ao meu coração a partir desse texto bíblico. E assim nós, diariamente, podemos fazer isso. Pegarmos nossa Bíblia, ler e refletir naquilo que Deus planejou para a gente. Nós estamos estudando o livro de 1 Pedro. Nós nos encontramos no capítulo 2. A gente já aprendeu muitas coisas a respeito do plano de Deus para a nossa vida. Se você está ouvindo pela primeira vez, você pode entrar no site e lá tem todos os programas disponíveis para você ouvir toda a sequência de 1 Pedro. Hoje eu quero falar sobre autoridade, principalmente autoridade sobre o nosso país. Talvez um pouco de política, mas nós estamos debaixo de uma autoridade. E é isso que Pedro chama a atenção para o povo de Deus. Que eles estavam debaixo da autoridade romana, existia um princípio de poder naquele período, que eles deviam obedecer para poder dar o testemunho de que eles pertenciam a Deus e eram pessoas diferentes. Ontem eu falei sobre a conduta do cristão, como ele deve se comportar, a atitude, o jeito de ser. E hoje eu quero que a gente tenha uma visão um pouco mais social. A nossa conduta social, o nosso exemplo, a nossa obediência às leis que tem no nosso país. Mas para a gente entender o que eu quero falar, é melhor a gente ir direto ao texto bíblico. Abra lá sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 13 em diante. Diz assim: Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele, para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada a dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas. Ame os seus irmãos na fé. Temam a Deus e respeitem o imperador. Interessante isso, né? Num país onde a gente está passando um tempo de crise política, respeitar as autoridades às vezes parece uma afronta diante do que tem sido mostrado aí, a corrupção, tudo aquilo que tem manchado a nossa nação. Isso nos leva a até um pouco de revolta. Como é que eu vou honrar, como é que eu vou obedecer essas coisas? Só que a gente tem que entender alguns princípios. Um deles, que naquele período a autoridade maior era o imperador. E qual é a autoridade maior no nosso país? Você pode pensar, é o presidente? Não, é a nossa Constituição. Qual é a autoridade maior em nossa igreja? Jesus, não, a gente sabe, mas ali presente. Você pode pensar, é o pastor ou o líder? Não, é a Bíblia Sagrada. Nós temos a nossa autoridade, vem da palavra, como da Constituição vem as nossas leis e a ordem. É isso que a gente deve estar obedecendo. Aí existem pessoas que vão legislar em cima disso. Mas a autoridade maior no nosso país é a nossa Constituição. Como a autoridade maior em nossas igrejas é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Olha esse paralelo. Então nós temos que ser obedientes às leis, sim. Nós temos que viver de acordo com o plano de Deus, para testemunho. Não estou dizendo que vai ser fácil concordar com tudo. Imagina, naquele período do Império, havia muitas coisas que iam contra a vontade de Deus. Mas eles tinham que ser obedientes para ser um testemunho, para ser um exemplo. E se existem leis, nós precisamos, por amor a Deus, ser obedientes a essas leis. Mas é injusto o que fizeram. A questão é, nós somos escravos de Deus, diz aqui. Mas vivam como escravos de Deus. É Deus que tem um plano para nossas vidas.
Às vezes a gente quer dar um jeito para resolver as coisas do nosso jeito. Vou dar um exemplo. Se a lei diz que a gente tem que ter um período de silêncio na noite, a gente tem que obedecer porque a lei diz. Ah, mas os outros fazem barulho. Mas os outros estão desobedecendo a lei. Nós pertencemos a Deus. Se a lei diz que tem um limite de velocidade, nós temos que andar nesse limite. Ah, mas os outros andam. Mas nós pertencemos a Deus. Então a gente tem que aprender a respeitar a autoridade nesse sentido, as leis que foram instituídas, e não se deixar levar pelo que se faz de errado. Não estou dizendo que é tão simples assim. Eu não quero ser simplório nem inocente. Eu acho que cada caso tem que ser avaliado com bastante carinho. Mas o princípio é o mesmo. Nós devemos ser aquele povo obediente, dedicado, atento ao que está acontecendo na nossa sociedade. Eu acho que às vezes o povo de Deus é um pouco negligente a respeito da política, a respeito das coisas que acontecem no nosso âmbito político aqui do país. Nós temos que estar atentos, porque nós também escolhemos e colocamos autoridades lá. Por isso que o povo de Deus tem que estar orando, estar buscando, escolhendo certo, porque depois que escolhe, não adianta ficar lamentando ou reclamando junto com os outros. Precisamos orar mais a respeito disso. Hoje eu quero clamar para a gente orar pelo nosso país. Mas acima de tudo eu não queria que orasse para tudo. Claro que eu quero que melhore, mas que haja um despertar na comunidade cristã para essa questão política. Ah, pastor, mas não tem jeito. Mas tu tá falando porque você vê que não tem jeito ou porque você ouviu alguém falar? Você já esgotou todas as possibilidades ou você apenas é mais um que fala o que os outros falam? A gente é muito de falar que não tem ninguém presta, ninguém vale, não tem nenhum valor. Está na hora da gente pesquisar um pouco mais, saber um pouco mais, conhecer um pouco mais. A Bíblia fala que nós não pertencemos a esse mundo, mas a gente está aqui para ser luz. E ser luz é estar atento, é estar prestando atenção no que está acontecendo no cenário nacional. Não ficar à parte, Jesus vai voltar e vai acabar com tudo. Não. Existem pessoas que estão sofrendo, existem pessoas que, por causa de escolhas erradas, estão passando grandes dificuldades. E nós aqui, achando que não tem nada a ver com a gente. Tem. A igreja foi colocada na terra para ser luz nesse mundo, para ser um testemunho da glória de Deus. Então nós temos que começar a estar mais atento, começar a ser um povo realmente que reflita no que estão no cenário nacional. Não quero aqui fazer política ou falar de partido, não é isso, mas ter uma consciência, começarmos a estudar um pouco mais. Falo por mim também, eu quero aprender um pouco mais das leis do nosso trabalho, conhecer o que está acontecendo. E quando for gritar por justiça, a gente possa estar gritando junto, porque a Bíblia fala que Deus quer pessoas que tenham fome e sede de justiça. A omissão é injustiça também. É ficar calado sem fazer nada, é pecado. Que a Bíblia fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Presta atenção. Mas isso eu não quero me envolver. Não é questão de se envolver ou é opção. Nós somos chamados a ser luz, a estar atento, a saber responder, a conhecer não só as coisas espirituais, mas as coisas naturais também. Procure estudar um pouco mais a respeito do nosso cenário nacional, da política nacional, dos partidos políticos. Não seja apenas não seja neófito nisso. Seja um verdadeiro cristão, alguém que sabe responder a respeito da fé e das coisas do nosso país. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor.
Primeiro, toca na vida do meu irmão para despertar para esse lado político do nosso país, para que mais pessoas orem, Pai. Mais pessoas se levantem em oração, Pai. Para que haja uma mudança no nosso cenário nacional, Pai. Oh Deus, que a justiça do Senhor venha prevalecer, Pai. Que nós não fiquemos calados, Senhor, mas que a gente possa apresentar pelo menos a Ti, Pai, tudo que está acontecendo de errado, Pai. Mobiliza o povo de Deus a ser um povo mais ligado, Senhor, nessa situação, mais atento, Senhor. E obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos orienta, Pai, a fazer o certo. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor, e nos ajuda, Pai, a viver o Teu plano, a Tua vontade. Abençoa nossas vidas, abençoa a vida do meu irmão que está me ouvindo agora e cuida dele, Senhor. Em nome de Jesus. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meu irmão, eu queria falar de algo que tem me inquietado bastante. Eu não quero dizer que é todo mundo assim, mas eu tenho visto as pessoas sendo negligentes com respeito à vida devocional. Aquele tempo que nós, como filhos de Deus, temos que ter com Deus. Aquele horário que a gente para, lê a Bíblia, ora. A base da fé cristã. Muitas pessoas frequentam a igreja, são extremamente envolvidas, mas não tem isso como um valor, algo real em sua vida. Isso é muito sério, porque acaba a gente sendo hipócrita. A gente fala um negócio e vive outro. Deus nos chamou para ser discípulos dele, para caminhar com ele, ter uma vida com ele. E sem uma vida de oração constante, sério, na boa, e uma vida de leitura, de alimento espiritual, né? Que a Bíblia é o nosso alimento espiritual. O que é que nós somos? Apenas frequentadores de um lugar? Pensa nisso. Pensando nisso, eu acho que a Bíblia nos orienta a gente a ajudar uns aos outros. Vamos ver se vai dar certo ou não, mas eu quero fazer 1 minuto com Deus. É um programa igual a esse, só que de 1 minuto, que eu vou estar enviando pelo WhatsApp, para que as pessoas lembrem de estar orando, de estar buscando. Vou mandar um versículo e comentar um versículo e lembrar os irmãos, vamos orar. Eu gostaria que saber a tua opinião, se você quer participar desse projeto. Muitas pessoas não ouvem o programa até o fim. É de 1 minuto. É isso mesmo, 1 minuto só. Que a minha ideia é levar você a parar 1 minuto em qualquer lugar, para tu fazer uma pequena oração, para tu refletir na palavra de Deus. Irei mandar um texto pequeno, coisa de 4, 5 linhas, um versículo e um pequeno comentário. E depois você vai ter o seu tempo de oração. É para ajudar, irmãos. É sério, na boa. Ajudar a nós desenvolvermos uma prática, uma vivência. Porque quando a gente ora e a gente lê, a nossa vida é transformada. Sério. Quero te ajudar a buscar a Deus, a sentir a presença de Deus, a ser transformado por Deus. Então, se você quer realmente participar desse projeto, entre em contato. Mande um recado no WhatsApp, eu quero. E eu vou estar mandando. Vou mandar agora nesse grupo que eu tenho. Mas eu quero um grupo de oração, um grupo que busque a Deus. Tá bom? É 1 minuto com Deus. 1 minuto com o Pai. Isso vai te ajudar muito. E acima de tudo, transformar a tua vida. Amém? Fique na paz. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.